Amém, irmãos? Vamos começar o nosso culto. Normalmente a gente já começa cantando. Hoje estamos em pouquinhas pessoas por enquanto, né? Talvez cheguem mais alguns, mas nós vamos começar já fazendo essa oração, né? Que as palavras dos meus lábios possam ser louvor, né? Possam ser positivas, possam edificar. Bendize ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Amém, irmãos? Este é o Salmo 134, versículo 1. Os versículos seguintes, que são poucos, diz: Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu. Estamos aqui mais uma vez unidos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Um dia de muita chuva, pós-feriado, muita gente viajando, mas nós estamos aqui com o intuito, imbuídos da vontade de louvar o nosso Senhor. Louvar e bendizer, como eu já tinha dito, porque nós só temos motivos para agradecer. Deus tem sido bom, tem nos livrado, tem nos concedido a saúde necessária para que possamos subir até o seu templo e louvar assim o nosso grande e precioso Deus. Vamos curvar as nossas frontes e vamos estar elevando os nossos pensamentos a Deus, vamos estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por esta semana, meu Deus, que Tu nos concedeu, Jesus. Ó Senhor, meu Deus, muito obrigado pelos livramentos, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo alimento que Tu tem concedido às nossas mesas, Senhor, para que nós possamos estar sobrevivendo, Jesus. Obrigado pelo cuidado, Senhor, que Tu tem tido por cada um, Jesus. Obrigado pela cura que Tu tem dado àqueles que estão doentes, Jesus. E também te pedimos para aqueles que estão ainda doentes, Senhor. Vai ali curando, Senhor, livrando do mal, Senhor, trazendo a saúde, Senhor, para que todos possam estar aqui subindo a Tua casa e louvando o Teu santo e precioso nome, Senhor. Colocamos este culto na Tua presença, Jesus, para que todos os atos possam ser de louvor a Ti, Jesus, para engrandecer, louvar e honrar ao Teu santo e poderoso nome, Senhor. Continua conosco, meu Deus, nos abençoando, e assim nós pedimos sempre em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar o hino. Antes do hino, Júnior, eu quero dar alguns avisos. Os tradicionais, meus irmãos. Terça-feira, GP.
né? Reunião nas casas para o estudo da palavra. Quinta-feira, reunião de oração nos lares. Depois os irmãos peguem ali com os diáconos na saída à casa desta semana e estaremos ali participando. Quarta-feira, tradicional, as crocheteiras estarão aqui fazendo o seu cursinho, praticando o crochê. E não é quarta? Ah, não vai ter, irmãos, então não venho. Quero reforçar o aviso do coral que nós teremos. O coral do Natal, quarta-feira próxima, às 19h30, aqui no templo, reunião, a nossa primeira reunião e ensaio com o maestro Paulo. E no sábado, às 16 horas, também aqui no templo. Os que não estão participando podem se inscrever, está aberto ali os grupos da igreja para poder estarem participando do coral de Natal, que é muito bonito, muito lindo. Júnior? Convido a igreja a ficar um pouquinho para a gente cantar essa canção. Irmãos, ainda de pé, estaremos lendo o Salmo 46. Vamos fazer uma leitura de forma responsiva. Eu lerei o primeiro, os irmãos lerão o segundo versículo. Salmo 46.
O salmo tem por título na nossa Bíblia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E de fato Deus é. Todos acharam? Amém? Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria dos montes se estremeçam. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos juntos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos poderão estar se assentando. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Muitas lutas, muitas tribulações, mas também temos vitórias. Deus tem sido conosco. E vamos agora estar com o nosso louvor. Fez pegadinha com você. Eu estou sentado e chamou o louvor. Amém, meus irmãos. Sinta à vontade para louvar, seja em pé, seja sentado. Mas que, de fato, nós possamos estar louvando de coração, né? Isso é o mais importante.
ressuscitou. Assim como Nicodemos ficou confuso quando falou com Jesus, né? Ele perguntou o que ele deveria fazer, e Jesus falou. Assim, quando fomos salvos, nascemos em Cristo Jesus, através do seu sacrifício. Essa é a verdade. E é só o amor dele que poderia ter feito isso por nós. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Obrigado, Senhor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que quer de ti. Que assim seja, né? A tua presença é tudo que eu preciso. Tudo que precisamos, Senhor. A tua presença é o meu maior
queremos, Senhor, estar aqui por conta do Teu sacrifício, Senhor, por conta, Senhor, da Tua bondade, Pai. Que nós possamos ter condição de viver aquilo que acabamos de cantar, que possamos ser vasos de barro, prontos, Senhor, a sermos quebrados. E precisamos, Pai, todos os dias, Pai, sermos quebrados. Precisamos aprender, Senhor, um caminho de humildade, Pai, e dependência, Senhor, em Ti, Senhor. Que Tu possa nos ajudar, Pai. Nós Te louvamos, Pai, por essas canções. Aceita o nosso louvor, Pai. Que Tu possa aceitar, Senhor, canções, Senhor, que foram feitas para Ti, Pai, para Te entoar, que foram cantadas, Pai, de lábios impuros, Pai, porque somos pecadores. Mas que Tu possa, Senhor, nos fazer cada dia, Senhor, santos, Pai, pelo Teu sangue que Tu derramou na cruz, Pai. Nós aceitamos o Teu sacrifício, nós estamos debaixo, Senhor, da Tua graça, Pai. Nós somos dependentes de Ti, aqui estamos, Pai. Louvado seja o Teu nome. Que Tu possa, Senhor, continuar nos abençoando nessa noite, é o que nós pedimos e colocamos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estarmos aqui mesmo com todos os entraves, a chuva, o trânsito, o poste caído na frente do nosso portão, atrapalhando a nossa entrada. E todas essas situações não são empecilhos para nós louvarmos a Deus. Estamos neste lugar para adorá-lo, porque Ele é o Rei sobre os céus e sobre a terra. E a Ele nós nos rendemos em louvor e em adoração. O nosso Deus é um Deus grandioso. Amém? Queridos, hoje nós estaremos conversando com vocês sobre um tema que se encontra lá no Evangelho de Lucas. E esse tema, lá no Evangelho de Lucas, tem muito a ver com o domingo em que estamos celebrando, no dia de hoje, que é o domingo do Cristo Rei, conforme o nosso calendário cristão. Hoje nós celebramos a Jesus como o Rei do Universo. Estamos aí às vésperas do período, o qual nós celebramos o advento do Senhor Jesus Cristo. E durante todo esse período já nos preparamos para o Natal, para este momento tão oportuno na vida cristã, quando nós louvamos e agradecemos a Deus pela encarnada e enviada a este mundo para nos redimir e nos salvar na pessoa de Jesus. Mas não poderíamos deixar de comentar a respeito desse domingo que hoje celebramos, a Jesus como o Rei do Universo e também o Rei dos nossos corações. Não adianta Ele ser o Rei do Universo se Ele não for o Rei em nossos corações. Palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 em diante. Convido a igreja a abrir suas Bíblias e acompanhar a leitura. Quero ressaltar que a minha versão é um pouquinho diferente, mas os irmãos certamente conseguem acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 25. Diz-nos assim a palavra: Quando Herodes era rei da Judéia,
havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho. Você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho e nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguiu falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. E ao fim de seu dia de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos pela Tua grandeza, pelo Teu majestade, soberano, Rei dos Reis, Rei entronizado acima de todos os reis, aquele que reina, aquele que vive, aquele que continua atuando e interferindo na vida e na história humana, assim como no passado agiu, continua agindo para nos guiar, para nos orientar, para nos movimentar em direção à Tua vontade. Manifesta sobre nós, ó Deus, o Teu querer nessa noite, e que ao meditarmos nas letras da Tua Sagrada Escritura, o nosso coração possa ser constrangido, o nosso coração possa ser impactado, para que a nossa mente também possa ser mudada conforme a ação do Teu Espírito em nossas vidas. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas muito importantes que constantemente eu e você precisamos ser lembrados na caminhada a qual Deus nos propôs aqui neste mundo, enquanto peregrinos que somos, é que Ele não esquece de você.
O Deus o qual nós servimos e o Deus o qual nós buscamos é um Deus que está atento às nossas vidas. Como falei já, hoje nós celebramos o domingo de Cristo Rei. O domingo que, como igreja, nós celebramos e proclamamos que Jesus, ele reina soberanamente na história humana. Que Jesus, ele reina desde o princípio, assim como nos é revelado por intermédio de Gênesis, dos profetas e de todo o Evangelho, até nós chegarmos no livro de Apocalipse. Nós percebemos claramente a Trindade Santa envolvida na história da humanidade e fazendo com que todas as coisas venham convergir em Cristo Jesus. E é justamente quando nós nos deparamos com a narrativa do Evangelho de Lucas que nós vemos esse Rei eterno, esse Rei fiel, esse Rei soberano, agindo e interferindo antes mesmo de nascer. Aqui nesse texto nós vemos a história de um casal chamado Zacarias e Isabel. E essa história ela vai nos revelar que mesmo quando o silêncio ele parece longo, Deus ele não esquece dos seus filhos. Deus ele está atento à necessidade dos seus filhos. Deus olha para os seus com favor e com misericórdia. Deus não se esquece daqueles a quem ele chamou para si. E a palavra de Deus e alguns versículos nesse texto nos chamam bastante atenção, porque na narrativa o evangelista Lucas ele deixa muito claro quem era Zacarias e Isabel. E embora esse casal ele fosse considerado ou destacado pelo evangelista Lucas como justos e obedientes, eles carregavam a vergonha da esterilidade, vista naquela época como um sinal de maldição sobre a família. Contudo, enquanto o povo via o fracasso deste casal humanamente falando, Deus via e reconhecia a sua fidelidade. E é exatamente isso que o texto nos ensina, que Deus, ele lembra, que Deus, ele vê, que Deus, ele age a despeito das circunstâncias e a despeito das situações. E uma das questões que eu gostaria de destacar primeiramente é que Deus, ele não esquece dos justos, e certamente a própria palavra nos revela que a seu tempo, ou no tempo certo, ele honra aqueles que são fiéis ao chamado, aqueles que são obedientes à sua vontade e aqueles que honram e glorificam o seu nome com todo o seu ser. E para que eu e você possamos compreender a grandeza dessa narrativa do Evangelho de Lucas, que nos traz detalhes riquíssimos, é importante também nós notarmos o contexto histórico do período do segundo templo. A Bíblia diz que havia cerca de 18.000 sacerdotes, e dentre eles existia um homem chamado Zacarias. E esses sacerdotes, eles eram organizados em 24 turnos, e cada sacerdote só teria a oportunidade de queimar incenso uma única vez durante toda a sua vida. E o texto vai destacar que essa oportunidade se daria se esse sacerdote ainda assim fosse sorteado. Portanto, Zacarias não é aqui alguém que está no acaso, mas na verdade é alguém escolhido. Não é uma coincidência humana, mas certamente é uma intervenção divina. Deus,
queria Zacarias naquele lugar, naquele momento, porque aquela seria a oportunidade de Deus se revelar por intermédio do seu anjo a Zacarias. Enquanto muitos julgavam o casal por não ter filhos, por causa da sua esterilidade ou por causa da sua vergonha, o evangelista Lucas, nesse texto, vai dizer claramente: ambos eram justos aos olhos de Deus. Deus olhava para Zacarias e para Isabel como pessoas irrepreensíveis, como pessoas fiéis, como pessoas obedientes. E assim nós percebemos que mesmo que a sociedade de então viesse os condenar por considerá-los amaldiçoados por causa da condição física de Isabel, Deus vê aquilo que o homem não é capaz de ver. Deus enxerga muito além daquilo que o ser humano ele pode enxergar. E porque ele é rei, a honra não chega quando nós queremos, mas quando sua soberana vontade determina. Portanto, meus queridos, tudo aquilo que acontece conosco não é ocasional, mas é providencial, porque a mão de Deus continua regendo a história. A mão de Deus continua regendo as nossas vidas. E por isso eu e você precisamos fazer uma constante autoanálise e nos perguntarmos se nós temos realmente vivido de modo justo na presença de Deus. Se os nossos atos, se os nossos pensamentos, se as nossas palavras são atos, palavras e pensamentos de justiça. Será que nós temos crescido realmente na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, mesmo naqueles dias silentes que nos incomodam e que fazem nos pensar que Deus está distante, que Deus está ausente, que Deus não está nos ouvindo? Precisamos olhar para a palavra de Deus, porque essa mesma palavra nos afirma que Deus não esquece dos filhos que o obedecem e responde a estes filhos na hora certa. A partir do verso 11, nós vamos ver claramente estes acontecimentos quando o anjo Gabriel ele vai aparecer a Zacarias. E diz o texto que ali ele ficou abalado e ele ficou assustado com a visão que ele teve. E o anjo então se direciona a Zacarias e diz: não tema, ou não tenha medo, Zacarias. Sua oração, ela foi ouvida. E algo que me chama a atenção nesse texto é que enquanto Zacarias ele exercia o seu serviço sacerdotal, o anjo Gabriel apareceu a ele e faz essa bendita declaração e diz a Zacarias: não tenha medo, a tua oração ela foi ouvida. Deus dos altos céus ouviu a tua súplica, ouviu a tua oração, e certamente aquilo que deseja o teu coração lhe será atendido. Não para a tua glória, mas para a glória de Deus ser manifesta entre os homens. O propósito era muito maior do que apenas ter uma dança na casa de Isabel e Maria, porque João Batista seria aquele que viria anunciar a vinda do Rei da Glória. Existe um propósito para todas as coisas que Deus faz e que Deus realiza em nossas vidas. E essa frase, a tua oração foi ouvida, revela claramente que Zacarias ele buscava o Senhor, que Zacarias ele orava ao Senhor, que Zacarias ele clamava.
algo que precisa chamar a nossa atenção é que Zacarias jamais abandonou a sua vida de obediência. É interessante, porque nesse texto, ao nos depararmos com essa situação, nós vemos que o milagre não veio quando Zacarias estava esperando, mas o milagre ele veio quando ele estava servindo ao Senhor no templo, quando ele estava dedicando a sua vida a Deus, quando ele estava ofertando tudo aquilo que ele tinha ao Senhor. E ali o anjo declara: a tua oração foi ouvida. Queridos, essa parte da narrativa nos mostra claramente que a oração constante, a oração fervorosa, a busca incessante pela presença de Deus nos mantém próximos ao Senhor, mesmo quando, por certos momentos, nós pensamos que Deus está silente. Mesmo que nós não estejamos vendo. A obediência diária, conforme nós vemos na vida deste homem, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração para viver a vontade de Deus. Prepara o nosso coração para cumprir com o seu propósito. Prepara o nosso coração para uma vida de obediência na sua presença, uma vida de fidelidade, uma vida onde o nosso desejo seja realmente de obedecer cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor, conforme nós vemos no texto bíblico. Não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas com zelo, com temor e com tremor. Porque se nós estamos diante do Rei do Universo, nós precisamos nos dobrar ante a sua santa presença e entender claramente o chamado que Ele tem feito para cada um de nós. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus e ter a compreensão clara que aquela fidelidade silenciosa abre portas que muitas vezes os esforços humanos não são capazes de abrir. O milagre, ele vem no tempo de Deus, ele não vem no nosso tempo. E talvez eu pudesse relatar para vocês muitos milagres dos quais servos de Deus experimentaram, e que na maioria dos casos não foi no tempo deles, foi no tempo de Deus. E nós precisamos aprender a entender, a refletir, a esperar o tempo de Deus. Mas é necessário também nós nos perguntarmos, é necessário nós fazermos uma reflexão clara se realmente temos ouvido e obedecido a palavra do Senhor, mesmo quando Deus parece nos demorar, mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando tudo parece estar indo contra a nossa vontade. Precisamos ouvir a voz do Senhor. O texto, a partir do verso 21, vai nos trazer algumas coisas muito claras que precisam ser observadas por cada um de nós. Porque, independentemente de quem nós somos, cantamos nessa noite, somos como vasos de barro. E precisamos a cada dia, a cada momento, ser quebrados e ser refeitos novamente. Por causa do nosso orgulho, por causa dos nossos maus pensamentos, por causa do nosso coração endurecido. Nós precisamos ser quebrados pelo poder do Espírito Santo de Deus e desejarmos que isso realmente aconteça, nos dobrando na sua presença e reconhecendo de fato as nossas falhas, os nossos erros, de fato quem nós somos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Deus transforma histórias de vergonha em histórias
vitórias, que por vezes nós não experimentamos porque continuamos envoltos ao nosso orgulho, aos corações endurecidos. Precisamos orar e clamar a Deus para que, ao invés de um coração de carne, um coração sensível e pronto para ouvir da sua voz. Quando Isabel, eu vou ler uma outra versão, numa outra linguagem, esta declaração de Isabel, quando ela diz: isto é obra do Senhor, Ele removeu a minha humilhação. Isabel, ela reconheceu que aquilo que ela estava experimentando, que o milagre que ela estava recebendo, era obra do Senhor, e que só o Senhor era poderoso para remover a sua humilhação. A gente vai olhar isso no cântico de Zacarias, a gente vai olhar isso no cântico de Maria. O Deus Todo-Poderoso agindo na vida de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas prontas, de pessoas desejosas em ser servas e servos de um Deus Altíssimo. Aquela mulher que diante da sociedade e que anteriormente era vista como mulher amaldiçoada, é a mulher que vai se tornar mãe de João Batista, o maior profeta do período bíblico, aquele que anunciaria a vinda do Rei dos Reis. E Jesus, ao falar de João Batista, lá no capítulo 7, no Evangelho, ele vai dizer que entre os nascidos de maior do que João. E o que me faz exultar é que quando Jesus reconhece que ninguém é maior do que João, esse é o mesmo João que vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. É o contrassenso do reino de Deus, que destrona poderosos e coloca os humildes em lugar de destaque. Portanto, meus queridos irmãos, o que antes era dor, agora torna-se alegria. Aquilo que era silêncio, e a gente não pode se esquecer que durante todo o período, Zacarias ele foi silenciado, porque ele não creu nas palavras do anjo. E agora aquilo que era silêncio vai se tornar testemunho. E o que era reprovação agora torna-se honra. Aquela mulher considerada amaldiçoada é a prima de Maria, e que tem João Batista em seu ventre, e que quando se aproxima de Maria, diz o texto, que ele se mexe, ele exulta no ventre de Isabel. Meus queridos irmãos, assim também Deus age conosco. Ele não apenas lembra, mas a própria palavra nos diz que Ele transforma o nosso pranto em riso. Ele nos faz exultar, Ele nos faz alegrar, mas é preciso nós refletirmos na Sua palavra. É necessário nós pensarmos sobre o que esta realidade presente no texto sagrado tem a ver conosco. Ninguém é capaz de ver a nossa fidelidade. Ninguém é capaz de sondar os nossos corações. Ninguém é capaz de compreender aquilo que se passa em nosso íntimo. Mas o evangelista Lucas, ao falar a respeito de Zacarias e Isabel, vai dizer o seguinte: eles eram justos aos olhos de Deus. A
fidelidade que ninguém vê é lembrada pelo Rei que tudo vê. Porque Deus sonda e conhece os nossos corações. E isso precisa nos constranger. Isso precisa nos impactar. Porque não importa o que o outro pensa de mim. Quando eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu estou cumprindo com o propósito de Deus. Quando eu estou obedecendo ao Senhor da minha alma. Eu preciso compreender que esperas longas, assim como foi a longa espera de Zacarias, não são punitivas, não. Muitas vezes são necessárias, porque nós precisamos aprender a passar pelo processo de preparação. Nós precisamos aprender a compreender a vontade de Deus. Nós precisamos viver segundo o seu propósito. Nós precisamos seguir os passos de Cristo e deixar de lado os nossos próprios passos. Porque a única vontade boa, perfeita e agradável não é a nossa, mas é a de Deus. E, portanto, nós precisamos observar as Sagradas Letras. Deus remove a vergonha e devolve a honra. O texto nos deixa claro que a soberania do Rei dos Reis, ela supera limitações, ela supera a idade, ela supera circunstâncias. Deus usa a vida de quem Ele quer. Usou a de Jonas, e olha que ele nem queria. Mas Deus usou. A despeito da vontade dele, ele teve que se dobrar. Uns caminhos são mais fáceis e outros são mais difíceis. E de qualquer jeito, Deus vai usar quem Ele quer. Deus, Ele trabalha no invisível. E há que invisível na vida de Zacarias. Longos anos de invisibilidade. Longos anos de espera silente. Longos anos de desesperança tomando o seu coração, a ponto dele dizer ao anjo: como pode isso? Se já eu e minha esposa somos avançados em idade. Para Deus não existe impossível. E é nisso que eu e você precisamos crer. Talvez você tenha se colocado por muitos e muitos anos na presença, tenha dito: Senhor, eu sou fiel, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu dou oferta, Senhor, eu cumpro com as minhas obrigações na igreja, Senhor, não se esqueça que a palavra de Deus está nos mostrando nessa noite. Conhece a intenção do nosso coração. Deus vê a nossa fidelidade. Deus vê o nosso coração e sabe quais são as nossas reais intenções. Mas é necessário nós nos ajustarmos de fato e de verdade à vontade do Senhor das nossas vidas. Meus queridos, neste domingo de Cristo Rei, nós precisamos lembrar que o trono nunca esteve vazio. Que Deus, desde o princípio de toda a história, reinou e reinou soberanamente. E o mesmo Rei que está entronizado entre todos os reis, que transformou a vida de Zacarias, que transformou a vida de Isabel, que transformou a casa destes dois, continua sendo o Rei que reina na tua história, que reina na tua vida, que conduz todas as coisas conforme a sua vontade e que quer realizar grandes coisas
em teu ser, na tua história, na tua casa. Em quem você é? Esse Deus que reina é o Deus poderoso que restaura a esperança. É o Deus poderoso para renovar a nossa fé. É o Deus poderoso que fortalece os nossos corações naqueles dias mais difíceis, nas noites mais bravias, nos mares mais agitados, nos desertos mais escaldantes. Esse é o Deus que nos fortalece e que é poderoso para transformar a nossa história. Dizendo que é porque o Cristo das nações e reina também sobre a vida dos seus filhos. Ele não se esquece de você. Ele olha para você com amor, com graça e com misericórdia. É o Deus que está atento às tuas necessidades. É o Deus que sonda o teu coração. É o Deus que quer que você viva inteiramente e somente para Ele. Que nessa noite você possa se colocar na presença do Pai, colocar a sua vida. Eu vou convidar o Ministério de Louvor a vir à frente e nós estaremos fazendo uma oração. Vou pedir que o presbítero Nelson venha até a frente e faça essa oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Que nessa noite você saia daqui fortalecido pela graça de Cristo. Que nessa noite você saia daqui com a sua fé renovada. Que nessa noite você saia deste lugar com o desejo de viver uma vida em obediência ao Rei dos Reis. E que todos os nossos atos sejam atos de justiça para a glória de Deus Pai. Coloquemos de pé. Santo Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor, por podermos, ó Pai, louvar Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Obrigado pela palavra que acabamos de ouvir, Senhor. Ó Deus maravilhoso, é um Deus que operaste milagres no passado e continuas operando também nos nossos dias, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida de fé, uma vida na Tua presença, Senhor, e que em tudo possamos, ó Pai, contemplar a Tua glória, o Teu poder, ó Deus, e viver para louvar-te, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar presente aqui nesta noite, Senhor. Ó Pai Celestial, que a Tua graça, que a Tua bênção esteja presente em cada coração, Senhor. Dá-nos a todos uma semana abençoada, Senhor, debaixo da Tua proteção, Senhor. Deus maravilhoso, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra que falou profundamente conosco nesta noite, Senhor. Ó Deus bendito, que ela possa reverberar nas nossas vidas, ó Deus, e que possamos honrar o Cristo Rei, que veio a este mundo, Senhor, para nos trazer uma tão grande salvação. Muito obrigado por tudo, oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.